Uma coisa essencial para fazer cicloturismo é você saber usar bem as marchas que você tem na sua bike. Você compra lá um câmbio de 24, ou 21 ou 27 marchas, mas se você não souber umas manhas para cambiar, você pode desgastar o câmbio antes e não aproveitar o máximo que ele pode ter. O que acontece é o seguinte, mesmo você tendo 24 ou 27 marchas, a relação de força, a relação de marchas, não é a mesma coisa em quantidade. Tá? O que faz diferença é o tamanho das coroas na frente e atrás. E mesmo o pessoal vende 24, 27 marchas, mas na verdade nós usamos 10 marchas, que é o indicado. Por que disso? Porque você, na verdade, tem que fazer que a corrente vá paralelo entre a frente e trás. Você tem que evitar que a corrente cruze. E também porque algumas marchas são equivalentes em termos de força. Tá? Então a 2, 7, às vezes é a mesma coisa que a 3, 4 e assim por diante. Então, na verdade, ter muitas marchas não quer dizer muita coisa. O que vale é o tamanho das coroas que tem aqui. Tanto é que num 24 marchas você pode colocar o cassete aqui atrás com uma coroa de 34 dentes que tem a mesma relação de forças de um de 27 e assim por diante. Então, o que você tem que perceber é o seguinte, tem algumas regrinhas do tipo, em termos de numeração no guidão, marcha de número menor você faz menos força, número maior você faz mais força. Então, a 1, quer dizer, colocar na 1 no câmbio dianteiro e colocar na 1 no câmbio traseiro, você vai fazer, o menos de força que você vai fazer. Você vai rodar o pedal mais vezes para não fazer tanta força e a roda vai devagar. Aí é questão só de ter paciência. Então o que acontece? Quando a gente está aqui na 1, quando a gente está na 1, na coroa 1 aqui, você vai trabalhar com a coroa 1 ou 2 aqui atrás. Quando você está na coroa do 2 aqui no meio, você vai trabalhar com o miolo do cassete. Entre a 3 e a 6, a 3 e a 7, por aí. Tá? A coroa 2 é que permite um pouquinho mais ir para um lado para o outro, não vai pegar no câmbio da frente, não vai torcer a corrente aqui na saída, na entrada, e é o que permite você trabalhar com mais marchas, mais coroas aqui atrás. Quando você coloca na coroa 3 aqui na frente, que é a mais pesada, você faz isso quando você está numa inércia grande, quer velocidade, uma descida, você quer aumentar a velocidade, ou está numa reta, e aí você encaixa, e aí também você não vai fazer peso, porque a bike já está na inércia, você vai alimentar só o movimento e ganhar velocidade. Então, e aí quando você coloca na 3, você vai usar a 8, a 7, talvez a 6, aí já tem que pular para 2. Então o que você faz? Na 3 você vai trabalhar com a 8, 7, e repara, quando a gente fala 8, aqui é menor, tá? É só invertido essa brincadeira por questão de alavanca. É um sistema de alavanca. Exemplo, se você pegar aqui na coroa menor e tentar virar a roda no pneu, é pesado. Se você pegar na maior, já é muito mais leve. Se você pegar aqui na roda, é muito mais leve. Então, é uma questão de alavanca. É onde está pegando o ponto de força. No pedal, você fala, por que no pedal ao contrário? Porque o ponto de força do pedal está ao contrário também. Você põe lá de fora, e aí a distância, você tem essa distância da alavanca, e para a coroa menor você tem essa distância da alavanca. Tá bom? Então o que acontece? Quando você está na 1 aqui, você vai trabalhar com a 1, com a 2, com a 3 talvez. Quando você passa para 2 aqui no meio, você vai trabalhar no miolo. Quando você passa, quer passar para 8, você passa aqui para 3. Mas sempre você muda primeiro o câmbio da frente, depois chega com o de trás. O de trás é um ajuste fino da marcha, da relação de forças, e o principal é aqui. Então o que você pega? O câmbio da frente, você pode ver, a coroa grande é para retas, velocidade, a coroa de meio é para o geral, para pequena subidinha e tudo mais, e a coroa menor é para subidas. Essa é uma regra geral. No entanto, com o tempo você vai perceber quais subidas você consegue ainda fazer aqui na coroa 2 e quais você tem que usar 1. Isso é uma questão que cada um vai ter que ver. Você tem que olhar para a subida e falar, olha, essa subida eu tenho que ir para 1 porque não vai dar. Essa é uma subida de 2, é uma subida de 1 e assim por diante. Então, e com isso, nessa história toda, você fazendo a corrente trabalhar paralelo, você tem que evitar a chamada corrente cruzada, que é o seguinte. Aqui a gente está na 1, eu vou colocar a corrente aqui na frente na 3. Não sei se dá para ouvir, mas ela está raspando aqui no câmbio. Tá? Essa é a corrente cruzada, essa é a pior das correntes cruzadas. Quando está nas coroas menores, ali na 1 e na 3, como eu ainda
tem uma folga de corrente, não pega tanto. Às vezes pode, se a corrente não tiver no tamanho certo, vai pegar aqui a polia, vai pegar a corrente em cima da polia. Isso pode acontecer. Isso é o que tem que ser evitado, porque se eu olhar aqui em cima, a corrente começa a sair de lado e começa a pegar no câmbio. Fora isso, tem uma última manha para cambiar para subidas. A coroa de trás aqui, o câmbio traseiro, você consegue mudar na subida, no meio da subida. O dianteiro não. O dianteiro, uma vez que você entrou na subida e colocou tensão, você pode mudar isso daqui que não vai funcionar. Ele vai ficar raspando e a corrente não muda de lugar. Com isso, você tem que, antes de entrar na subida, decidir que coroa você vai fazer a subida. Na verdade, essa decisão é entre 2 e 1. Você está na 2, tá? 2, 1. Aqui é um meio cruzadinho que dá para usar, mas tem que evitar. Você está nessa velocidade para entrar na subida e você acha que a subida é mais forte ainda, você vai precisar ir para 1. Você tem que jogar da 2 aqui para 1 antes de começar a inclinação, senão ela não vai entrar. Se você fizer isso, você está na descida, você está já rodando a 2, 1. Se você jogar para 1, 1, teu pé vai girar em falso porque você está ainda no plano. O que você faz é o seguinte, você pode colocar a corrente aqui atrás um pouquinho para o meio, tá? Pode ficar até, ela vai ficar mais pesada. E aí você joga a coroa do meio para 1. Quando começou a subir, aqui já estando na 1, aí você leva essa aqui de volta para 1 também. Ou até onde você precisar. Tá? Isto porque a 1 aqui, repetindo, a 1 não entra se tiver sob tensão. Você tem que preparar a subida antes de chegar. Quando você estiver descendo, você marca um ponto. Ali eu tenho que engatar 1. Aí engata 1 e ajusta a de trás para você ter a força e você começa a subir e você vai aliviando. Então esses são os pontos que você tem que lembrar no cambiar. A corrente vai em paralelo. Número maior quer dizer mais força, número menor quer dizer menos força, mais rotação. Evitar a corrente cruzada e fazer com que a marcha da frente, aqui o câmbio da frente, seja mudado antes de começar a subida, antes da inclinação, para que ele faça essa mudança e aí você ajusta o final lá. Tudo isso para lembrar numa regrinha de tudo isso. Se você estiver fazendo força, está errado. Você tem que rodar a perna, tá? E ter paciência na subida, tá bom? É isso aí.